Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 4. Vamos ler o verso 5, por favor. Verso 5. Não, capítulo 5, por favor. Capítulo 5. Diz a palavra do Senhor: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pôr no seu lugar. E levantaram-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra. E diz mais, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas, e sobre o limiar somente o tronco ficou a Dagom. Por isso nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagom pisa o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Diz mais a palavra do Senhor: porém a mão do Senhor se agravou sobre Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas e em Asdod e nos seus termos, quer dizer, nos seus limites. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de... A arca de quem? Do Deus de quem? Do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Dagom é exatamente um Deus pagão, né? Então eu quero dizer para vocês nessa noite, só para que vocês entendam, estamos falando de um Deus muito grande, poderoso, um Deus que você serve, e você precisa entender a grandeza desse Deus, o poder desse Deus. Muitas vezes você adora esse Deus, mas não tem noção do que esse Deus é capaz. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer, porque muitas vezes você não tem visto o operar de Deus. Mas se eu contar algumas coisas aqui, você vai lembrar um pouco desse Deus. Se eu falar para você que um dia Deus coloca um homem chamado Daniel, Deus permite que esse homem esteja diante de leões famintos, leões que estão desejando comer carne. Daniel tão somente está fresquinho para ser devorado, mas os leões olham para Daniel e não tocam em Daniel. Por quê? A mão do Senhor, o anjo de Deus, está na frente de Daniel e dizendo para os animais: não venha, porque não adianta, está aqui, você não toca. Entenda que outra vez você vai ver a história e vai ver que tão somente 3 homens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego são homens destemidos, são homens decididos, homens que decidiram a adorar ao Deus de Israel, e somente o Deus de Israel ele adorava. Naquele momento, tão somente foram eles lançados, né, dentro de uma fornalha, a qual, amém ou não amém, igreja? Dentro de uma fornalha que foi aquecido 7 vezes mais. Entenda que até aqueles que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego morreram de imediato por conta da quentura do fogo que foi aquecida. E quero dizer para você que esse Deus fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego entrasse na fornalha e tão somente saísse daquela fornalha de fogo ardente, e disse que nem cheiro de fumaça eles tinham. Por quê? Porque quando Deus guarda, Deus livra, Deus cobre, Deus oculta, o inimigo não te vê, o inimigo não tem como te observar, porque ele te guarda. Ele faz com que você tão somente seja ocultado dos olhos daquele que quer te fazer o mal, daqueles que tão somente tem preparado para a destruição da tua vida, da tua casa. Mas nós servimos a um Deus que não é tão pequeno como se parece.
Eu sei que por alguns momentos lá no Egito, o faraó até tentou zombar. Tão somente os feiticeiros tentaram imitar a mesma coisa que Deus fazia. Pela primeira vez imitaram a mesma coisa que Moisés fez. Pela segunda vez imitaram também. Os feiticeiros era ousado, era simplesmente pessoas que enfrentava mesmo, mas Moisés estava com o Todo-Poderoso e acompanhado pela mão de Deus. Tão somente quando vai na terceira magia, na terceiro milagre, na terceira vez que Moisés agora começa a mostrar o poder de Deus, tão somente os feiticeiros começaram a olhar e disseram a Faraó: nós não temos capacidade, não temos nível para isso. Entenda, Deus disse: apenas comecei. Entenda que vai a primeira vez, eles até imitam, a segunda vez até imita, da terceira vez em diante, eles tão somente diz: nós não temos capacidade. Existe a mão de Deus. Aliás, na mão não, eles vão dizer: existe o dedo de Deus aí. Que Deus é isso? É um Deus muito poderoso, não dá para entender. Aí Deus simplesmente, creio eu, que se fosse para Deus falar para ele, mandar um recado, Deus tinha dito para eles o seguinte: estamos apenas começando, meu filho, e vocês não conseguem nos acompanhar. Começou agora, porque ainda restava 7 pragas. Mas ali Deus mostrou que tão somente Deus, ele é maior, Deus é poderoso, não adianta. Uns até servem a Deus pagão, serve até demônios, serve ao Oxóssi, serve a Zé Pilintra, serve simplesmente a deusa da noite, né? Serve simplesmente agora a Zé Padilha, tem a Enxucaveira, serve a tantos demônios, né? Serve a 7 saias. Tem gente que serve. Eu estou falando aqui com propriedade. Eu estou falando aqui, eu sei que eu estou falando nesta noite, mas eu quero te dizer uma coisa: maior daqui do que esses que eu já citei. Eu vou citar agora o nome de um. O nome dele é Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Sabaote, o Deus Sou, o grande, o fiel, o Emanuel, o grandão da Galileia. Ele é o Nazareno. Ele é aquele que tudo pode, aquele que vai na frente, corta o arco, quebra a lança. Ele é o Todo-Poderoso. Eu estou falando de um Deus que ninguém consegue parar ele. Um certo dia, diz a palavra do Senhor, que tão somente a arca de Deus é arrancada de Ebenezer. Tão somente quando a arca de Deus é arrancada de Ebenezer, você conhece a história. Ao templo ali em Ebenezer, quem estava no comando do templo é simplesmente um sacerdote chamado Eli. Eli não corrige os filhos dele, e Deus diz assim: Eli, por conta da teu pulso que tu não tem para os teus filhos, eu irei tomar uma providência. Quando você não tem pulso, Deus entra em cena. Quando você não tem voz, Deus entra em cena. Quando você não quer, Deus entra em cena. Quando você não decide, Deus decide por você. Eu quero dizer nesta noite, Deus, ele decide entrar em Ebenezer. Então somente Deus permite algumas coisas acontecer. E quando Deus permite algumas coisas acontecer, automaticamente, sabe, a arca do Senhor é levada. Mas quem é espiritual já entende, porque a nora de Eli diz assim: agora acabou-se tudo, agora não tem mais esperança, porque a esperança era exatamente a arca do Senhor. A arca do Senhor era quem nos dava vitória. A arca do Senhor é onde a gente clamava e era ouvido. A arca do Senhor é a presença de Deus. A arca do Senhor era a alegria de todos os sábados, nós estarmos no pé da arca, louvando e agradecendo a Ele. Mas agora levaram a arca do Senhor, em outras palavras, levaram a presença do Todo-Poderoso. Nós não temos mais a presença. Não tem coisa pior do que um crente quando não tem mais a presença de Deus. Não tem coisa pior quando um crente já não sabe o rumo que deve tomar. Não tem coisa pior do que um crente que não sabe para onde vai, nem de onde vem. Não tem coisa pior do que um crente não ouvir a voz de Deus. Simplesmente ele clamar, e Deus não responder, não dá nenhum sinal, não usar profeta, não usar nada. Não tem coisa pior do que Deus silenciar. A nora de Eli olhou e disse, tão somente naquele momento ela estava em trabalho de parto, e ela vai dizer, coloca o nome do menino Icabor.
que significa foi-se a glória de Deus. Não adianta colocar outro nome. Entenda que a arca da aliança, ela foi levada para o templo de Dagon. O templo de Dagon é exatamente um templo de um deus pagão. E foi levado a arca da aliança. E quando a arca da aliança chegou ali em Asdod, no templo de Dagon, acabei de ler a história para você, acabei de relatar para você, que maior do que o nosso Deus ninguém. Pode até se levantar com o nome Dagon, pode ter até o nome parecido, empoderado, mas o nome do meu Deus ainda é maior. O meu Deus, ele diz: qual o seu nome? Apenas fala para Faraó que eu sou. Eu sou, quando ele chega ele resolve. Eu sou, quando ele chega ele é respeitado. Eu sou, quando ele chega tem que baixar a cabeça, porque é ele que manda, é ele que está no comando de todas as coisas. E quero dizer para você aqui nesta noite, a palavra do Senhor diz que ali os filisteus levam a arca, agora está sobre o templo de Dagon. E diz que naquela primeira noite, Deus somente coloca a arca do Senhor diante, uma caixa de madeira que você sabe o tamanho, não muito grande, 1 metro e pouco, né? Não tão grande. Coloca de frente a arca de Dagon, a estátua de Dagon. A estátua de Dagon, uma estátua enorme. E ali tão somente quando coloca, naquela madrugada, Dagon entende que não é uma caixa de madeira. Dagon entende que simplesmente não é qualquer coisa que está ali diante dele, mas existe uma força muito maior do que Dagon. Dagon entende que a estátua pode ser grande, mas diante daquele Deus tem que se render, diante daquele Deus tem que se prostrar. A palavra do Senhor diz que todos os joelhos se dobrarão diante da presença do meu Deus. Não adianta servir a espíritos, servir a demônios, porque Deus está dizendo: pode se preparar, porque vai dobrar o joelho, sua casa, sua família, vai dobrar o joelho diante do Senhor nesta noite. Se prepare, porque Deus te trouxe aqui para marcar a tua história. Deus te trouxe aqui para simplesmente entrar naquela casa e fazer uma limpeza completa. A limpeza não é pela metade. Deus não faz nada pela metade. Deus vai visitar parente e crente aqui nessa noite. Então somente pessoas que estão pendendo para outro caminho, mas Deus está dizendo: se prepare, porque eu sou Deus que visito. Eu mudo o caminho, mudo estações, eu mudo a história, mas eu sou o Senhor que escrevo história nova. Sou eu, Senhor, que entro na tormenta. Sou eu que entro no deserto e faço caminho, faço rio, faço nascente, faço crescer, faço com que as coisas novas aconteçam. E o passado eu apago. O passado eu apago e faço coisas novas sobre a sua vida. Não dá para entender que palavra é essa, pastor? Quem está aqui sabe o que eu estou pregando. Fica tranquilo. Quem está aqui está entendendo tudo. Fica tranquilo, porque Deus sabe o que fala. Nós não sabemos o que nós dizemos, mas essa noite o meu Deus está dizendo: por um tempo aqueles homens tão somente achavam que simplesmente o Deus de Israel era simplesmente um Deus de nome, qualquer nome, porque eles queriam ver Deus, eles queriam ver e conhecer-se Deus como imagem. Não adianta você ver uma imagem que tão somente tem olhos, mas não vê, uma imagem que tem ouvido, mas não ouve, uma imagem que tem pés, mas não anda, tem imagem que tão somente tem boca, mas não fala. Mas quando falamos de um Deus, você não vê a imagem de Deus, mas vê o agir de Deus, vê o operar de Deus, vê os milagres que Deus faz, vê as portas se abrindo, demônios caindo por terra. As coisas que Deus faz é sobrenatural. Não, Deus, para mostrar a sua grandeza, Ele vai mostrar a sua grandeza para Faraó. Ele vai começar a mostrar a Faraó do que ele é capaz.
E você vai ver que tão somente quando chega na última praga, é como se Deus tivesse dito: eu te dei a chance de tu me adorar, mas eu vou tocar no que tu mais ama daqui para frente. Toca em quê? No filho de Faraó. Aí ele resiste. A pior coisa que tem é você resistir os agrilhões de Deus. Lembra quando ele disse: Paulo, quer recalcitrar com os meus agrilhões? Quer lutar contra mim? Quer tentar? Eu vou apenas tirar a tua visão. Quando o Faraó insiste, Deus abre o mar, o povo passa. Quando o Faraó vai passar, Deus fecha o mar. Nunca mais Faraó é gente. Porque diante do nosso Deus, uma coisa você tem que entender: ou dobramos o nosso joelho e reconhecemos a sua grandeza, ou então o fim é triste e a desgraça é triste. E Deus está dizendo aqui nessa noite: só existe um caminho, não existe dois. Só existe um caminho, não existe dois. Ele vai dizer: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele declara e diz nessa noite para você: só existe um caminho, não existe dois caminhos. E naquele momento, a Arca da Aliança está de dentro do templo de Dagon, de frente à estátua de Dagon. Então somente naquele momento agora, quando a arca está lá na madrugada, começa agora um barulho dentro do templo de Dagon. Mas o que acontece? Creio eu que se alguém ouviu, não vamos entrar em reverência, só quem pode entrar lá é o sacerdote. Amanhã o sacerdote olha, amanhã o sacerdote dá uma verificada, foi o que aconteceu. Quando chega lá, está simplesmente Dagon, a estátua do Dagon, prostrada diante da arca do nosso Deus. Que sinal é esse? Sinal que ele entendeu que maior do que Deus, ninguém. Aqueles que são contra nós, o fim dele é triste. Aqueles que se levantam contra os escolhidos do Senhor, Isaías vai dizer que serão reduzidos a nada. E quero dizer para você: você é um povo escolhido e separado pelo sangue do Cordeiro. Deus, ele tem ciúme de você. Ele vai dizer que você é como a mina dos olhos dele. Ninguém toca em você. Ele te protege. Que amor é esse? É Deus está dizendo nesta noite: meu filho, eu sou o Deus que te guardo. Eu sou o Deus que cuido de você. Eu sou o Deus que zelo por você. Zelo pela sua casa, pela sua família. Por amor a ti, por amor a você, ele cuida de você. Sabe qual é o maior problema muitas vezes? Que nós não paramos para conversar com Deus e entender a grandeza desse Deus. Perdemos tempo com tantas coisas, mas não paramos para poder entender quem é esse Deus. Há muitas vezes você tem tempo para tudo, menos para conversar um pouco com Deus. Você tem tempo para assistir 2 horas de filme. Você tem tempo para assistir muitas vezes uma série. Você tem tempo muitas vezes para olhar seu Instagram, olhar sua rede social. Você tem tempo para ir na casa do vizinho, comer um bolo, tomar um café. Você tem tempo para ir na casa da amiga. Simplesmente acontece. Pastor, eu não, mas tem gente que tem. Mas muitas vezes você está faltando algo, mais intimidade com Deus. E quando eu estou falando mais intimidade com Deus, eu estou falando sobre você entender a grandeza desse Deus. Entenda, nós só vamos atrair aquilo que nós respeitamos. Nós só vamos ter aquilo que nós desejamos. Nós só vamos conquistar aquilo que está no nosso coração. Sabe por que Deus ele vai escrever quando ele diz assim: eu bem sei os pensamentos têm a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. É ele dizendo assim: o que está no coração de vocês é o que eu vou realizar.
É Deus decidindo, né? Jeremias 29:11. É Ele decidindo e dizendo assim, ó: aquilo que vocês propôs no coração de vocês, segundo a minha vontade, é aquilo que vai ser realizado. O problema é que tem muitos crentes que simplesmente não entendeu como é caminhar com Deus. Caminhar com Deus é você dar as mãos a Ele assim, ó, e dizer assim: Senhor, o Senhor está se agradando? Quer a resposta? Quer que Ele responda para você? Se Ele está se agradando, de que forma você está andando? Esse é o problema, que muitas vezes você não tem coragem de perguntar para Ele, porque você sabe a resposta que vai ter. Há muitas vezes que você não pergunta para Deus porque simplesmente você sabe a resposta que você vai ter. Mas eu quero te dizer uma coisa: aqueles que estão na presença de Deus sempre vão ter uma resposta Não, eu não estou falando só sobre resposta, eu estou falando sobre resultado. Eu estou falando sobre pensamento. Eu estou falando sobre coisas que vai acontecer que nem você nem imaginava. A palavra do Senhor diz assim: como eu pensei, sucederá. Quando eu determinei, assim se efetuará. Ei, Ele está dizendo nesta noite: você vai pensar e o milagre vai acontecer. Você vai pensar e o milagre vai realizar. Você vai pensar e eu vou chegar. Sabe por quê? Ele vai ser o Deus de surpresa para a tua vida. Enquanto os filisteus pensam que simplesmente é uma caixa de madeira, Dagom está prostrado diante da caixa de madeira pela primeira vez, mas coloca de novo a estátua de Baal de pé, de Dagom de pé, achando que Dagom é mais forte, achando que Dagom é grande, achando que Dagom é capaz, achando que Dagom é um Deus poderoso. Mas eu quero te dizer uma coisa: colocaram Dagom de pé, e quando foi na segunda noite, quando chegaram, estava espalhado pelo chão os pés de Dagom, a cabeça de Dagom, a mão de Dagom, só restava o tronco do corpo. Sabe por quê? Deus está dizendo: ei, se você insistir, tudo que você precisa entender, as percas começam a acontecer. Mas se você entender, pode ter certeza que a misericórdia de Deus chegará sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Ele é o Deus de misericórdia, e nesta noite Deus, Ele está visitando famílias. Deus está dizendo nessa noite: eu estou visitando famílias em favor daqueles que entendem que eu sou o Deus que posso fazer milagre. Há muitas vezes você quer milagre. Não é só querer o milagre, é se preparar para receber o... É ou não é? Você compra o carro novo, você não vai de sandália buscar o carro zero. Vai? Não. Você vai botar a melhor roupa, o tênis limpinho ali, novinho. Para quê? Para ter uma foto muitas vezes. Por quê? Porque é um momento de alegria, é um momento de conquista. Então, há muitas vezes você vai receber a chave da sua casa, você quer tirar uma foto, você vai colocar a melhor roupa para poder... Porque isso faz parte da vida. Se você não tiver prazer de conquistar, em que mundo você está vivendo? É ou não é? Conquista é importante sobre a nossa vida. Conquista faz parte de sonhos, e você precisa sonhar. Os sonhos é que impulsiona. Sonhar ver uma família restaurada, sonhar em ter uma casa, sonhar em sair da bicicleta e ir para a moto, sair da moto e ir para o carro. Isso são sonhos que impulsionam você conquistar, trabalhar, lutar. Isso faz, é ou não é? Faz. Se você não tiver esses sonhos, só que esses sonhos têm que estar atrelados à vontade de Deus. Só que esses sonhos estão exatamente apresentados diante do altar. Esses sonhos, eles estão envolvidos em força de vontade, mas a participação maior, meu sócio majoritário não sou eu. O sócio majoritário é Deus. É
Deus que comanda, é Deus que dá ordem, é Deus que diz por onde eu vou, é Deus que dá o comando, é Deus que direciona, é Deus que diz qual a porta que eu devo entrar e a porta que eu não devo entrar. É Deus, sempre tem que ser Deus. Eu sonho, mas é Deus quem está na frente para fazer sonhos tornar-se em realidade. É Ele que vai direcionar, é Ele que vai fazer. E ali os filisteus entenderam que com o Deus de Israel ninguém brinca. Eles entenderam que com o Deus de Israel não adianta enfrentá-lo, porque talvez eles disseram, mas tem que ter o sacerdote, tem que ter A, tem que ter B. Não, Deus quando quer fazer, Ele faz. Ele não pede licença, Ele não pede por favor, Ele não pede deixa eu ver. Não, quando Deus quer agir, Ele vai lá e faz o negócio, Ele faz acontecer. Jó escrevendo no capítulo 42, ele vai dizer, bem sei eu que tudo podes. E quando o Senhor quer, todos têm que sair da frente, porque a tua vontade prevalece. A tua vontade ela reina, a tua vontade ela está em primeiro lugar. E não adianta o homem querer fazer diferente, porque não vai conseguir. E quero dizer para você, se você tem projetado alguma coisa fora daquilo que Deus projetou para você, não adianta. A palavra do Senhor vai declarar em Provérbios, dizer que os planos é do homem, mas a confirmação ainda vem do Senhor. Por isso que eu digo para você, Ele é o sócio majoritário, Ele é quem comanda a tua empresa, comanda a tua vida, comanda a tua casa, comanda o teu emprego. É Ele quem está à frente de tudo isso, é Ele. Se não for Ele, não adianta. Até Baal reconheceu que Ele é poderoso, até Baal entendeu que Ele é poderoso, até os sacerdotes de Baal entenderam que com Deus não adianta lutar. Lutar contra esse Deus é simplesmente você pedir a morte para você. Lutar contra esse Deus é falência. Lutar contra esse Deus é simplesmente perca total. Lutar contra esse Deus é simplesmente você entender que você não tem vida. Quero dizer para você, sabe por que estou pregando essa mensagem? Porque nos últimos tempos o povo perdeu o temor. E tem gente que está andando em feitiçaria e espiritismo. Tem gente que está entrando em terreiros como se fosse qualquer coisa. Tem gente que simplesmente não está entendendo e está indo visitar terreiros, achando que não prejudica a sua casa, a sua família, achando que simplesmente é normal fazer isso. Pensa que está vindo para o culto, você não tem noção o que está acontecendo com sua vida espiritual. Por isso que muitas vezes a desgraça é de mal a pior, porque você tem consultado lugares que não era para consultar, você tem ido em lugares que não era para ter ido, você tem visitado lugares que não era para ter visitado. Por isso que as coisas vêm capengando, uma derrota. É desse jeito. Por isso que essa guerra, essa luta. Eu estou falando de pessoas que estão aqui nessa noite. Deus não brinca de ser Deus. Deus essa noite manda um recado para você. Tem uma saída ainda para sua casa, para sua família. Esse culto foi para você. Tudo que você precisa entender, que Deus ele marcou um encontro aqui com você nessa noite. Deus não brinca de ser Deus. E se for preciso, Ele manda um sinal na sua casa para mostrar que Ele ainda é Deus. E demônio continua sendo demônio. Demônio é anjo caído e vai continuar sendo demônio. E Deus está dizendo nesta noite: sou eu Deus que restaura a tua casa.
Sou eu, Deus, que restaura a tua família. Sou eu, Deus, que opera milagres. Sou eu, Deus, que faço. Sou eu, Deus, que ainda abre o mar vermelho, tiro a água da rocha. Ainda sou Deus que sustenta os pequenos. Sou eu que ainda mando vestes. Sou eu, Deus, que faço grande todas as coisas. Sou eu, Deus, que opero quando eu quero operar. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Pode ter certeza, nesta noite Deus, Ele é o Deus que marca encontro e fala contigo aqui nesta noite. Não almejo nada aqui, O mundo dá, sim, pois meu coração